Bem-vindo à Santa Liturgia Diária do dia 7 de junho de 2026. Hoje você verá a história do santo Antônio Maria Janelli, a liturgia do dia e um sermão que nos chama a sair da mediocridade, deixar a coletoria do pecado e seguir Cristo com misericórdia, fé e generosidade. História do santo do dia. Santo Antônio Maria Janelli nasceu em 12 de abril de 1789. Em Cereta, na Itália, no ano da Revolução Francesa. Filho de camponeses pobres, aprendeu no lar a caridade, o sacrifício e a partilha. Desde criança, era assíduo na paróquia e, percebendo o chamado de Deus, foi formado no seminário de Gênova. Aos 23 anos, já estava ordenado sacerdote. Lecionou letras e retórica, e logo chamou a atenção do clero ao defender uma formação santa para os futuros padres. Seu zelo não era apenas intelectual, desejava um clero fiel, simples, trabalhador e configurado a Cristo. Em 1827, fundou uma pequena congregação missionária para sacerdotes, destinada a fortalecer a pregação ao povo e organizar a vida do clero. Pouco depois, voltou-se às meninas pobres, fundando uma obra feminina para oferecer educação gratuita. Dela nasceu, em 1829, a Congregação das Filhas de Maria Santíssima do Horto. Nomeado bispo em 1838, dedicou-se à reforma da diocese. Reorganizava, corrigia, exigia zelo dos sacerdotes e não hesitava em punir os negligentes ou afastar os indignos. Morreu em 7 de junho de 1846, aos 57 anos, deixando escritos marcados por uma convicção: a santidade do clero passa por uma vida simples, reta e laboriosa no seguimento de Cristo. Sua vida nos pergunta: queremos servir a Deus com generosidade ou apenas conservar comodidades? Convertamos-nos da mediocridade e peçamos vocações santas, capazes de educar, pregar e reformar corações para Cristo. Santo Antônio Maria Janelli, rogai por nós. Liturgia do dia. Leitura da profecia de Oséias. É preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Certa como a aurora é a sua vinda, ele virá até nós como as primeiras chuvas, como as chuvas tardias que regam o solo. Como vou tratar-te, Efraim? Como vou tratar-te, Judá? O vosso amor é como nuvem pela manhã, como orvalho que cedo se desfaz. Eu os desbatei por meio dos profetas, arrastei-os com as palavras da minha boca, como luz. Expandem-se meus juízos. Quero amor e não sacrifícios, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Agora, antes de prosseguirmos, desacelere o coração, contemple com calma o Salmo do dia cantado pela Marcela, deixando que a palavra de Deus prepare a sua alma para ouvir o Evangelho. Mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Falou o Senhor Deus, chamou a terra, do sol nascente ao sol poente a convocou. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos.
universo e todo ser. Porventura comerei carne de touros, beberei acaso sangue de carneiros. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Imola a Deus um sacrifício de louvor e cumpre os votos que fizeste ao Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, e então te livrarei as de louvar-me. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, Abraão, contra toda humana esperança, firmou-se na esperança e na fé. Assim, tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito, assim será sua posteridade. Não fraquejou na fé, à vista de seu físico desvigorado pela idade, cerca de 100 anos, ou considerando o útero de Sara já incapaz de conceber. Diante da promessa divina, não duvidou por falta de fé, mas revigorou-se na fé e deu glória a Deus, convencido de que Deus tem poder para cumprir o que prometeu. Essa sua atitude de fé lhe foi creditada como justiça. Afirmando que a fé lhe foi creditada como justiça, a Escritura visa não só a pessoa de Abraão, mas também a nós. Pois a fé será acreditada também para nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos Jesus, nosso Senhor. Ele, Jesus, foi entregue por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para a nossa justificação. Palavra do Senhor. Agora, com atenção e reverência, escutemos o Evangelho, no qual Cristo passa diante de Mateus e chama o pecador a se levantar. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação. Agora, vamos para o sermão baseado nos comentários da Catena Áurea, compilados por São Tomás de Aquino, conversando com toda a liturgia. Hoje, Cristo passa diante de uma coletoria de imposto e vê um homem chamado Mateus. A multidão via um publicano, os fariseus viam um pecador. Talvez os conhecidos vissem um traidor, um homem preso ao dinheiro, alguém manchado por um ofício suspeito e por ganhos terrenos. Mas Cristo vê mais fundo. Cristo vê aquele que a misericórdia pode arrancar da lama e transformar em apóstolo. Aqui começa o escândalo do Evangelho. Deus não chama apenas os que parecem prontos. Deus chama também os que estão sentados no lugar errado, servindo ao Senhor errado, contando moedas enquanto perdem a alma. Cristo passa, olha e diz: "Segue-me."
Mateus estava sentado, não apenas fisicamente, sentado na alfândega, sentado na vida antiga, sentado na segurança dos ganhos, sentado talvez na vergonha já acostumada, sentado no pecado que se tornou rotina. E nós, onde estamos sentados? Na coletoria da vaidade, na mesa da impureza, no escritório da ganância, na cadeira da tibieza, no trono ridículo do próprio orgulho? Cristo não começa com longa explicação, não negocia, não faz contrato, não diz, segue-me quando resolveres tudo, diz apenas, segue-me. E Mateus se levanta. São João Crisóstomo contempla aí o poder daquele que chama. Cristo resgata Mateus no meio de um ofício perigoso, como resgataria Paulo quando ainda perseguia a igreja. É o Senhor quem conhece a hora da alma. Antes, talvez Mateus ainda estivesse endurecido. Depois de tantos sinais e da fama de Cristo, aquele que sonda os corações o encontra disposto à obediência. E então basta uma palavra. Mas também é preciso contemplar a obediência do chamado. Mateus não pede para ir organizar as contas, despedir-se dos amigos, calcular os riscos ou preservar algum benefício. Remígio observa que ele estima pouco os perigos humanos que poderiam vir de seus superiores por deixar as contas em desordem. Levanta-se e segue. Porque quando Deus chama, a demora pode ser outra forma de recusa. Quantas vezes Deus já disse, segue-me, e nós respondemos, depois. Depois que eu resolver tal situação, depois que eu aproveitar mais um pouco, depois que a vida estiver tranquila, depois que o pecado cansar, depois que eu envelhecer, depois que o raio cair. Mas o Evangelho não diz que Mateus marcou uma reunião de transição. Diz, ele se levantou e seguiu Jesus. São Jerônimo nota uma beleza humilde. Os outros evangelistas, por respeito, chamam Mateus de Levi, mas o próprio Mateus se acusa e se chama pelo nome, lembrando que era publicano. O justo se acusa. Ele não esconde a origem da própria misericórdia. Não tenta parecer melhor do que era. Quer que todos saibam. Se um publicano pode tornar-se apóstolo, ninguém precisa desesperar da salvação quando se volta para coisas melhores. Mas atenção, isso não é desculpa para permanecer no pecado, é esperança para sair dele. Cristo não chamou Mateus para continuar sentado na coletoria com sentimentos religiosos. Chamou-o para levantar. A misericórdia não canoniza a velha vida, ela a interrompe. E logo, a casa de Mateus torna-se mesa de encontro. Cristo senta-se com publicanos e pecadores. Muitos vêm, se reclinam com eles e seus discípulos. São Jerônimo comenta que esses pecadores não permanecem em sua condição antiga. Aproximam-se em penitência. Viram Mateus deixar os pecados e encontrar lugar de arrependimento, e por isso, também não desesperam da salvação. Veja a força do exemplo. Uma conversão verdadeira atrai outros pecadores para Cristo. Mateus, que antes talvez arrastasse pessoas para ganhos injustos, agora as atrai para a mesa do Salvador. A casa que poderia ser casa de negócios torna-se lugar de misericórdia. O dinheiro dá lugar ao banquete, a coletoria dá lugar ao apostolado. E nós? Nossa conversão atrai alguém para Cristo? Nossa casa aproxima pecadores da misericórdia ou apenas conserva nossas comunidades? Nossos amigos encontram em nós ocasião de salvação ou cumplicidade no pecado? É possível que muitos ao nosso redor ainda não se convertam porque nunca viram em nós uma ruptura real. Os fariseus se escandalizam, porque vosso mestre come com cobradores de impostos e pecadores. Eles não perguntam para aprender, mas para acusar. Crisóstomo observa a malícia. Falam aos discípulos para separar o coração do discípulo do mestre. Quando a obra de Deus não pode ser negada, os invejosos tentam lançar suspeitas. Quando Cristo salva, os orgulhosos perguntam por que ele se aproxima dos doentes. Rábado Mauro diz que eles erravam duplamente, julgavam-se justos, embora o orgulho os afastasse da justiça,
e acusavam de injustos aqueles que, recuperando-se do pecado, se aproximavam da justiça. Esta é uma doença espiritual terrível, achar-se saudável enquanto a alma apodrece de soberba. O publicano reconhece a própria miséria e segue. O fariseu conserva a aparência e acusa. Com quem nós parecemos? Com Mateus que se levanta ou com os fariseus que observam de fora e criticam a misericórdia? Somos doentes que procuram médico ou doentes que se dizem saudáveis para não receber o tratamento? Jesus ouve e responde: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Rábano chama Cristo de médico porque ele foi ferido por nossas iniquidades para curar as feridas dos nossos pecados. Que medicina estranha e santa! O médico toma sobre si a ferida do paciente. O justo carrega a doença do injusto. Aquele que não tinha pecado senta-se à mesa dos pecadores para levá-los ao arrependimento. Mas não detupemos essa palavra. Cristo não diz que a doença é saúde. Não diz que o pecado é caminho legítimo. Não diz que publicanos e pecadores devem permanecer como estão. Santo Agostinho recorda que Lucas explicita: Cristo veio chamar os pecadores ao arrependimento. O médico não visita o enfermo para elogiar a febre, mas para curá-la. Quem invoca a misericórdia para continuar no pecado não entendeu a mesa de Mateus. Então o Senhor fere o coração religioso sem misericórdia. Ide e aprendei o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. A palavra vem de Oséias, justamente da primeira leitura. Quero amor e não sacrifícios. Conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Deus não despreza o sacrifício verdadeiro, mas rejeita o culto sem o coração convertido. A glóssa esclarece: Deus não despreza o sacrifício, mas o sacrifício sem misericórdia. Os fariseus ofereciam sacrifícios para parecer justos, mas não praticavam as obras de misericórdia pelas quais se prova a verdadeira justiça. E aqui a liturgia abre uma ferida em nós. Temos sacrifícios? Temos. Missas, orações, devoções, promessas, ofertas e práticas. Mas há misericórdia? Há amor verdadeiro? Há conhecimento de Deus? O nosso amor é como nuvem da manhã, como orvalho que cedo se desfaz. Oséias denuncia um amor estável, religioso na aparência, mas evaporado ao primeiro calor. Quantas vezes nossa fidelidade dura apenas enquanto não custa? Quantas vezes prometemos conversão e depois de dias depois, voltamos à mesa da coletoria? Deus diz: eu os debastei por meio dos profetas, arrastei-os com as palavras de minha boca. A palavra de Deus não vem apenas para acariciar, vem podar, desbastar, derrubar falsidades, arrancar folhas secas. E muitos não querem isso. Querem um Deus que receba o holocausto, mas não toque no coração. Querem liturgia sem conversão, tradição sem caridade, doutrina sem arrependimento, sacramentos sem mudança de vida. Mas Deus responde: quero amor, quero misericórdia, quero o conhecimento verdadeiro de mim. O Salmo reforça: eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. Deus não tem fome de carne de touros, nem bebe sangue de carneiros. O universo é dele. O que então deseja? Imola a Deus um sacrifício de louvor e cumpre os votos que fizeste ao Altíssimo. Cumpre os votos. Eis uma palavra esquecida. Deus não quer apenas promessas emocionadas, quer fidelidade. Quer aquilo que prometemos na angústia seja vivido na rotina. Quer que o sim dado no fervor sobreviva à segunda-feira. Abraão, na segunda leitura, aparece como um modelo de fé que não evapora. Contra toda a esperança humana, firmou-se na esperança e na fé. Viu o próprio corpo desvigorado, viu Sara incapaz de conceber, e mesmo assim não duvidou da promessa. Revigorou-se na fé, dando glória a Deus, convencido de que Deus tem poder para cumprir o que prometeu.
Que contraste com nosso coração instável. Abraão espera contra a esperança. Nós desistimos por qualquer demora. Abraão crê diante da esterilidade. Nós duvidamos diante de pequenas contrariedades. Abraão confia que Deus pode gerar vida onde tudo parece morto. Nós, ao ver uma alma pecadora, às vezes já declaramos perdida, inclusive a nossa. Mas o Evangelho de Mateus prova que Deus gera apóstolos até da coletoria. A fé será acreditada também a nós, diz Paulo, se crermos naquele que ressuscitou Jesus, nosso Senhor, entregue por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. A salvação não nasce do nosso mérito, mas da misericórdia que chama e da fé que se levanta para seguir. Santo Hilário observa que Cristo veio para todos. Se ele diz que não veio chamar os justos, é para desmascarar a falsa ostentação daqueles que se julgavam justos. Nenhum homem é justo pela lei de modo a dispensar a misericórdia. A misericórdia era necessária a todos. Crisóstomo chega a dizer que Cristo fala como que ironicamente, pois todos pecaram e necessitam da glória de Deus. Ninguém deve fingir saúde diante do médico. Então por que ainda fingimos? Por que temos tanto medo de dizer sou pecador, preciso de Cristo? Talvez porque preferimos a posição de juiz à posição de paciente. O juiz acusa, o paciente se deixa tocar. O juiz mantém distância, o paciente se aproxima. O juiz observa a mesa dos pecadores. O paciente senta-se diante do médico e recebe cura. Santo Antônio Maria viveu essa união entre verdade e misericórdia. Nascido pobre, aprendeu caridade, sacrifício e partilha. Como sacerdote, desejou uma formação santa para os futuros padres. Não queria um clero de aparência, preguiçoso, acomodado ou mundano, mas homens fiéis, simples, trabalhadores e configurados a Cristo. Como bispo, reformou a diocese, corrigiu abusos, exigiu zelo e afastou indignos quando necessário, mas também fundou obras missionárias e uma congregação feminina para educar meninas pobres gratuitamente. Veja, misericórdia não é relaxamento. Reforma não é dureza sem amor. Santo Antônio entendeu que servir a Deus exige generosidade concreta. Pregar, educar, corrigir, organizar, formar, cuidar dos pobres, exigir santidade. Ele não confundiu caridade com permissividade, nem zelo com vaidade. Queria corações reformados para Cristo. Sua vida nos pergunta: queremos servir Cristo com generosidade ou apenas conservar comodidades? Queremos uma igreja que cure os enfermos ou uma religião que elogie a doença? Queremos padres santos, famílias santas, obras santas? Ou apenas estruturas que mantenham tudo funcionando sem conversão? Pedimos vocações, mas aceitamos a mediocridade? Falamos de reforma, mas recusamos que Deus reforme primeiro o nosso coração? Mateus se levantou. Esta é a imagem que precisa ficar. Levantar-se é romper com a velha posição, é deixar a cadeira do pecado, é abandonar o ganho injusto, a desculpa antiga, a identidade construída longe de Deus. É permitir que Cristo transforme uma história vergonhosa em testemunho. Mas levantar-se não basta se não houver seguimento. Mateus se levantou e seguiu. A misericórdia de Cristo chama pecadores, mas chama para caminhar atrás dele. Não há discipulado sentado, não há apóstolo acomodado na coletoria, não há conversão verdadeira sem saída. Hoje, o Senhor passa diante da sua coletoria. Ele vê o que outros talvez não vejam. Vê sua miséria, mas também vê o que sua graça pode fazer. Ele não se escandaliza como os fariseus, mas também não negocia com o pecado. Ele diz: segue-me. Qual será a sua resposta? Você continuará sentado contando as moedas do mundo enquanto perde a vida eterna? Continuará criticando a misericórdia oferecida aos outros para não reconhecer a doença em si? Continuará oferecendo sacrifício sem amor, orações sem arrependimento?
promessas sem fidelidade ou se levantará? Aprendei o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. Misericórdia recebida porque somos doentes. Misericórdia praticada porque fomos alcançados. Sacrifício verdadeiro, sim, mas unidos ao amor. Doutrina verdadeira, sim, mas que conduz à cura. Reforma verdadeira, sim, mas começando no coração. Que Santo Antônio Maria Janelli interceda por nós, para que não sejamos uma geração de cristãos sentados na coletoria, nem fariseus de sacrifício sem misericórdia, mas pecadores levantados pela voz de Cristo, curados pelo médico divino e enviados a educar, pregar e reformar corações para Deus. Santo Antônio Maria Janelli, rogai por nós. Amém. Se essa liturgia ajudou você a sair da coletoria da tibieza e a ouvir de novo o chamado de Cristo, deixe seu like, inscreva-se no canal e acompanhe diariamente a Santa Liturgia Diária. Que a palavra de Deus não fique apenas ouvida, mas se torne conversão concreta na sua vida.